no ano 14º de Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Amém? Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós lemos um texto bíblico que dá início a uma guerra, né? Início a uma guerra, ou melhor, deveria ser uma guerra física. Mas analisando esse contexto, o cenário histórico, os acontecimentos que esse texto narra, nós observamos que a guerra ela tem efeitos apenas psicológicos. O tema da mensagem é efeitos de uma guerra psicológica. Amém? Então nós vamos falar de uma guerra psicológica. Eu quero despertá-los com essa palavra que o Senhor me revelou. Eu quero compartilhar com vocês. O texto fala de um personagem chamado Ezequias e um grande rei chamado Senaqueribe. O rei Ezequias é o protagonista aqui do texto, e Senaqueribe, o grande rei da Assíria, né? São os dois personagens que mais se destacam no texto, né? No contexto também focamos no profeta Isaías. Mas vamos analisar comigo, né, acerca dessa guerra que inicia-se aqui no versículo de número 13 do capítulo 18. O texto diz que subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Ou seja, só faltava Jerusalém. Todas as cidades já haviam sido tomadas pelo rei Senaqueribe, pelo grande rei da Síria, que havia conquistado já 46 cidades. Ele vinha certamente como um rolo compressor, conquistando todo o território. A grande Samaria já havia sido conquistada, e agora ele vira o canhão para Jerusalém, toma todas as cidades fortificadas, diz o texto bíblico, e envia Rabsaque, o porta-voz do rei da Síria, para poder, em reuniões diplomáticas, conversar com o rei Ezequias. Preste atenção nessa mensagem, porque aqui inicia-se uma guerra emocional, uma guerra psicológica, o que deveria ser uma guerra física mesmo, né, se tornou em uma guerra, apenas uma guerra psicológica. Mas o protagonista aqui desse texto, os versículos 3 a 5 do capítulo 18, enfatiza que o rei Ezequias temia e servia ao Senhor, conforme Davi, seu pai. É interessante nós analisarmos a história do rei Ezequias, que o texto bíblico, os versículos 3 a 5, diz que ele temia ao Senhor, e não só temia ao Senhor, mas também servia ao Senhor, conforme Davi, o rei Davi, serviu ao Senhor. E o texto ainda vai mais além, dizendo que, declara que depois de Davi, não houve um rei que servisse e temesse ao Senhor como o rei Ezequias. Então, analisando esse contexto, logo nós entendemos que o gigante protagonista desse texto, dessa história, era um fiel servo do Senhor. Presta bem atenção, porque quando está contido na história um fiel servo do Senhor, é um sinal de que Deus fará alguma coisa. Porque Deus jamais deixa um servo dele desamparado. Você acredita assim? Diga amém. Amém. Observe que o grande protagonista aqui, o gigante aqui, é o rei Ezequias. E os textos revelam que ele temia a Deus e servia ao Senhor conforme Davi, e ainda os reis depois de Davi, nenhum rei serviu ao Senhor como Ezequias serviu ao Senhor. Então este homem aqui, ele tinha, o texto revela com muita ênfase a maneira em que ele servia e adorava e temia ao Senhor. Então observe que se
o protagonista aqui, o homem que estava iniciando uma guerra com Senaqueribe, era um servo de Deus. Entenda uma coisa, se um servo de Deus está na mira do inimigo, Deus está se incomodando com isso. Eu quero que você entenda uma coisa. O inimigo sempre nos coloca na sua mira, mas a mão de Deus está sempre guardando aquele que é fiel. Eu creio assim. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu entendo que Deus jamais nos deixará desamparado, porque nós servimos a Ele fielmente. Se você serve a Deus com fidelidade e com temor, você jamais estará sozinho, porque o Senhor pelejará por ti, aleluia. O Senhor estará pelejando por você, glória a Deus, e te dará a vitória. Você acredita nisso? Diga amém aí na sua casa, diga glória a Deus. Aleluia. Observe que inicia-se uma guerra, ou era para iniciar uma guerra. O texto diz que Senaqueribe já havia tomado todas as 46 cidades de Judá. E agora ele já havia cercado a cidade de Jerusalém e envia o seu porta-voz oficial para, em reuniões diplomáticas, decidirem tomar Jerusalém. E a Bíblia diz, e revela nos versículos 13, né, que a guerra psicológica ela inicia. Então, no versículo 13, ela enfatiza que inicia-se a guerra psicológica. Observe que Senaqueribe já havia conquistado as 46 cidades, incluindo a grande Samaria. Por isso se faz tão intimidador, se volta agora para Jerusalém com muita sede de conquista. Olha só a postura do inimigo aqui em pauta. Ele se coloca como uma postura de grande intimidação para com Jerusalém. Ei, presta bem atenção aqui. Ele vem com muita ênfase, com muita indignação e com uma face intimidadora. Mas entenda uma coisa, lá dentro de Jerusalém tinha um homem que era fiel a Deus como Davi, glória a Deus. E quando tem um homem, basta um homem que sirva a Deus com verdade, basta um homem com sinceridade, com um coração sincero diante do Senhor, para que Deus possa operar o milagre em favor de uma nação, em favor de um povo, em favor de uma família, porque assim o texto revela que Deus fez. Dentro de Jerusalém estava um povo ali, refugiado, escondido, com medo psicológico. O psicológico de cada uma daquelas pessoas estava extremamente abalada. E do lado de fora, os inimigos estavam acampados. O texto revela que 185 mil homens armados estavam acampados ao redor da cidade de Jerusalém, aguardando as decisões diplomáticas e o toque da trombeta para poder eles entrar na cidade, destruir a cidade e levar todos cativos, como eles fizeram com a grande Samaria. Os textos revelam que eles cercaram a grande Samaria por 3 anos e minaram a cidade e deportaram todos os moradores de Samaria e acabou exterminando com Israel, reino do norte. Agora nós encontramos esse grande inimigo intimidador cercando a cidade de Jerusalém. Inicia-se aquilo que deveria ser uma guerra física, é tão somente uma guerra psicológica. Sabe por quê? Porque Deus entra com providência para livrar o seu povo. Glória a Deus. Senaqueribe sabia que Jerusalém tinha uma história, mas muitas experiências, e que não entregaria os pontos por qualquer coisa. Então Senaqueribe, ele cerca Jerusalém, começa as reuniões diplomáticas, mas Senaqueribe sabia dentro do contexto de Jerusalém quem era o Deus de Jerusalém. Jerusalém, aleluia, era um local onde o nome do Senhor era clamado, aclamado, glorificado, no lugar de adoração, o centro da adoração ao Senhor. E observe que Ezequias reinou em Jerusalém por 39 anos. Quando os textos enfatizam que 39 anos ele reinou em Jerusalém,
de 39 a 40 anos. Isso revela para nós que durante esse período a cidade de Jerusalém era um centro de adoração ao Senhor. Porque a Bíblia diz que Ezequias destruiu os altares, os altos, as imagens de esculturas, e o culto era voltado tão somente para Deus. Então, irmão, entenda, quando Deus está no meio, aleluia, o Senhor guardará a sua casa. Quando Deus está presente, entenda uma coisa, Deus estará guardando a sua casa, a sua vida, e nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque a mão do Senhor, aleluia, estará guardando. Você acredita nisso? Pode dar um glórias ao nome do Senhor Jesus. A guerra psicológica, ela é confrontada. O versículo 14 diz assim, a guerra psicológica aqui, ela é confrontada. O versículo 14 diz, então Ezequias, rei de Judá, enviou mensageiros ao rei da Síria, a Laquis, onde ele estava acampado, dizendo, errei, retira-te de mim. Observe que o grande inimigo estava do lado de fora acampado com um exército de 185 mil homens, que vinha já conquistando já 46 cidades. E a Bíblia diz que Ezequias, o servo de Deus, ele manda uma mensagem para o rei Senaqueribe, dizendo assim, olha, retira-te daqui. Olha a ordem que o homem de Deus dá, retira-te daqui. Às vezes está faltando uma postura de um servo de Deus, ou de um homem de Deus, ou de uma mulher de Deus, diante de uma dificuldade. Porque presta bem atenção, observe que Ezequias ele não se intimida com a quantidade do exército que estava lá fora, porque Ezequias estava confiando no Senhor. Glória a Deus. E quando nós confiamos no Senhor, a nossa postura diante do inimigo deve ser como igual à postura do rei Ezequias. Ele diz, olha, afasta-te, retira daqui, porque aqui não é teu. Aleluia. Aqui tem dono. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Entenda uma coisa, com essa palavra eu quero que você tenha uma reação imediata, como Ezequias teve, né? A reação de imediato foi de confrontar com o inimigo. Observe que a pressão ou a guerra psicológica, ela foi confrontada pelo rei Ezequias, confrontou o inimigo, pois Jerusalém tinha um nome que precisava ser zelado e respeitado. Quando Ezequias toma essa postura, ele está deixando um exemplo para mim e para você, que o Senhor deve ser respeitado, o Senhor deve ser adorado, o nome do Senhor deve ser zelado. Entenda uma coisa, os inimigos olham para mim e para você, que somos servos de Deus, e eles observam para nós como servos de Deus. Então você não deve sucumbir diante de certas circunstâncias. Você tem que crer, tem que levantar o escudo da fé, a espada do Espírito, o capacete da salvação e mandar o inimigo sair correndo, porque na tua vida tem unção de Deus, na tua vida tem graça de Deus, na tua vida tem poder de Deus. O rei de Judá relutou em entregar os pontos em suas reuniões diplomáticas. Observe que a guerra psicológica que estava acontecendo ali dentro do palácio do rei Ezequias, estava ocorrendo uma guerra psicológica apenas. Mas Ezequias não deixou de relutar, mandando para o inimigo que queria destruí-lo, dizendo para ele assim, olha, nós somos do Senhor. Aleluia. Essa cidade pertence ao Deus de Israel. Nós não vamos entregar os pontos facilmente, porque acreditamos que o Senhor está conosco. Às vezes nós precisamos tomar uma postura assim. Às vezes a circunstância é muito pouca. Observe que a sua causa tem toda a certeza que não era como a causa do rei Ezequias. Do lado de fora dos muros de Jerusalém, amados, tinha 185 mil homens armados, aguardando o momento para poder invadir a cidade e destruir a todos. Mas lá dentro da cidade, lá dentro do palácio, na sala da diplomacia do rei, da monarquia, estava um homem cheio de fé, cheio de Deus, cheio de esperança, cheio de determinação, acreditando que o Deus dos céus era
maior do que aquele grande exército que estava lá fora. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Dentro daquela sala da diplomacia estava um homem cheio de autoridade de Deus, acreditando que os 185 mil homens que estavam lá fora era pequeno diante do Deus poderoso de Israel, que abriu o mar vermelho, aleluia, que sustentou aquele povo por 40 anos no deserto, mandando maná todas as manhãs, glórias ao nome de Jesus, que fez com que a roupa das crianças durante o período de 40 anos no deserto crescesse no corpo deles, glória a Deus. O Senhor opera milagres, sinais e maravilhas, que operou as 10 pragas no Egito de uma maneira poderosa. Eu tenho certeza que o rei Ezequias trazia isso à memória e dizia assim: olha, eu tenho certeza para os seus súditos. Ezequias gritava como um gigante, dizendo para eles: olha, eles estão lá fora, mas não são nada diante do nosso Deus poderoso. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. O confronto ali foi psicológico apenas, porque, aleluia, você vai entender no final da mensagem, não saia daí. O confronto não deixou de ser apenas psicológico. A guerra era psicológica, mas Ezequias estava ali de pé como um gigante de Deus, glória a Deus. Enquanto disputavam em reuniões diplomáticas, Ezequias se mostrou muito confiante, pois buscou a Deus e ao profeta Isaías. A Bíblia diz que os profetas tinham acesso aos homens de Deus, aos homens dos cargos elevados. Aqui que está a grande diferença. A Bíblia diz que enquanto aconteciam as reuniões diplomáticas, o rei Ezequias mandou chamar o profeta Isaías. Traz o homem de Deus aqui, traz o profeta Isaías, o representante de Deus. Como é importante um porta-voz de Deus neste momento, porque o porta-voz de Deus vai trazer a mensagem de Deus, vai trazer a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela sempre vem trazendo fé, trazendo vida, trazendo esperança para aquele que confia no Senhor, aleluia, porque nós somos um povo santo, lavado, remido no sangue de Jesus, e a palavra de Deus, ela nos ensina, nos impulsiona, nos enche de ousadia, dizendo: olha, resisti ao diabo e ele fugirá de vós, porque em cada um de vocês há unção de Deus, há poder de Deus, a graça de Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E Deus está interessadíssimo em manifestar o seu poder através da minha vida e através da sua vida, meu irmão. Em nome de Jesus, abre o seu coração, abre a sua mente, entra na presença de Deus e busca o Senhor com fé. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Muitas pessoas perdem totalmente o rumo diante de situações difíceis por conta da falta de comunhão que tem com Deus. Quando o homem está vivendo cambaleando sem a comunhão com Deus, ele perde o rumo diante de uma circunstância como essa. Mas Ezequias, diz o texto bíblico, os textos revelam e testemunham da sua fidelidade para com Deus. Eu quero que você comece a avaliar como é que está a tua fidelidade para com Deus. Porque se você é fiel ao Senhor, porque se você teme ao Senhor, acredite, Deus está contigo, caminhará junto contigo. Deus estará com você na frente desta batalha e te dará vitória. Tudo isso aí não vai passar de uma guerra psicológica. Nenhum mal sucederá a ti, aleluia. Será apenas uma guerra psicológica. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Agora presta atenção que os versículos 27 ao 30 revela que a guerra psicológica tem aparência de vitória para o inimigo. Olha só, observe até que ponto chega essa guerra psicológica. Em alguns momentos dessa guerra psicológica, o inimigo tem uma aparente vitória. A guerra psicológica, aqui os versículos 27 a 30, revelam que é uma aparente vitória para com o inimigo. Às vezes o inimigo se mostra com muita vantagem diante de nós. Mas isso é normal, eu sou pequeno, você também é pequeno, nós somos limitados. Mas entenda uma coisa, Deus ainda é poderoso, é soberano.
Aleluia. A última palavra, creia, é do Senhor. A última palavra vem dele. Glórias ao nome de Deus. Se você confia na última palavra do Senhor, então espere, aguarde. Eu sei que você, porventura, deve estar sofrendo nessa guerra psicológica, mas entenda, aguarde no Senhor, porque Deus tem uma surpresa, aleluia, para a sua vida. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Observe que os textos revelam, versículo 27 a 30, o texto diz assim: mas Rabizaque lhe respondeu: mandou-me acaso meu senhor para dizer-te essas palavras a ti somente e a teu senhor? E não antes aos homens que estão sentados sobre as muralhas, para que comam convosco o seu próprio excremento e bebam a sua própria urina. Então Rabizaque se pôs em pé, olha isso, olha que afronta. Então Rabizaque se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse: ouvi as palavras do sumo rei, o rei da Síria, o grande rei da Síria. Assim diz o rei da Síria: não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão, nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Olha que guerra psicológica. Aparentemente parecia que todas as vantagens eram do inimigo. Olha só como Rabizaque se coloca de pé. Agora ele sai das salas de diplomacia. Agora ele deixa de ter aquelas reuniões internas. E agora ele vai e grita em alta voz para todo mundo ouvir, intimidando todos de Jerusalém, intimidando todos da casa. Meu irmão, eu quero dizer para você, quem sabe o inimigo deve estar gritando na sua casa, na sua família, intimidando todo mundo, fazendo todo mundo ficar quietinho, caladinho, com medo, encolhido. Mas entenda uma coisa, tem uma voz profética lá fora, aleluia, o profeta de Deus tem uma voz profética dizendo: olha, o Deus de Israel ainda está vivo, o Deus de Israel, ninguém conseguiu vencê-lo, até hoje ninguém conseguiu vencê-lo e nem conseguirá, porque ele é onisciente, onipotente, onipresente, poderoso, infinito e eterno. Bendito seja o precioso nome de Jesus. Aleluia. Observe que a guerra psicológica, ela é ferrenha agora, e o inimigo tenta intimidar de todos os lados. Rabizaque sai das salas internas da diplomacia e começa a gritar. O porta-voz do rei da Síria começa a gritar nas ruas de Jerusalém, sobe nos muros de Jerusalém, incita os soldados que estão do outro lado. Eu imagino o grito de guerra, que os soldados começam a gritar do outro lado, cantando o grito de vitória, aguardando para que os portões sejam abertos, e se não abrir os portões, eles clamam do lado de fora: nós vamos destruir o muro, vamos derrubar o muro e vamos entrar nessa cidade, assim como fizemos com Samaria. Quem sabe o inimigo está rangendo os dentes, mas eu quero que você entenda uma coisa: creia, essa guerra é apenas psicológica, nenhum mal chegará à tua tenda, nada vai chegar até você, o inimigo não vai ter a oportunidade de lançar uma flecha apenas que chegue até você, porque a mão de Deus, a mão do Deus de Israel estará guardando a sua vida e te livrando de todo mal. Oh, glória! Você pode glorificar a Deus, Deus, glória aí. Bendito seja o nome do Senhor. Ainda que o porta-voz do rei da Síria esteja te intimidando, querendo intimidar você, se levanta, meu irmão, creia. Se levante, meu irmão, acredite. Deus é maior do que todas as coisas. Coloca o inimigo para correr hoje da tua casa. Decrete a vitória no nome do Senhor, porque você é fiel, porque você é servo, porque você acredita. Aleluia, pela fé. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. O inimigo veio ainda mais intimidador. O porta-voz do rei da Síria ficou ousado, saiu do secreto das reuniões diplomáticas e começou a intimidar todo o povo, com aparências de completa vitória. Olha isso, irmão. Aparentemente você podia dizer assim: perdemos.
Louvado seja Deus. Aparentemente você podia dizer assim, o que vamos fazer? Era só dar uma olhada por cima do muro e ver toda a extensão dos 180 mil homens armados, lanças, espadas, machados, armas de guerra. E lá dentro da cidade um povo encurralado. Oh glória! Bendito seja o nome do Senhor. Mas a guerra psicológica foi vencida. Bendito seja Deus. Em nome de Jesus. Os textos bíblicos, versículos 32 ao 34, diz assim: pelo que assim diz o Senhor, através do profeta Isaías, pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria, não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela um escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Aleluia. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 34, porque eu defenderei esta cidade para a livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi, diz o Senhor dos Exércitos. Glória, glória. A guerra psicológica aqui é vencida. A Bíblia diz que Deus usa o porta-voz, o profeta Isaías diz, eles não vão levantar de onde eles estão. De onde eles vieram, eles voltarão. Aleluia. Não vão lançar uma flecha sequer sobre essa cidade. Aleluia. Não vão levantar trincheira nenhuma contra esta cidade, aleluia, porque assim diz o Senhor, eu defenderei essa... Ei, glória, você entendeu? Deus está defendendo o seu povo, não é de hoje, aleluia, assim como as pragas do Egito afrontava Faraó, mas não pegava nos servos de Deus, Deus está guardando os servos dele. Você acredita, de glória? Deus defenderá, eu defenderei esta cidade, diz o Senhor. Deus está dizendo para você nesta noite, eu defenderei a tua casa do coronavírus, da peste perniciosa do inferno, da mortandade que assola ao meio-dia, da praga que voa durante o dia ou a noite. A mão do Senhor estará guardando, a mão de Deus guardará. O Senhor estará com a mão estendida sobre a tua vida, te guardando. Acredite, Deus tem vitória para a tua casa. O inimigo ficará prostrado, bendito seja Deus, porque assim diz o Senhor, eu defenderei esta cidade. Oh glória! Glória, glória, glória. Eu posso sentir a presença de Deus. Quantos podem sentir a presença desse Senhor de glória? Aí onde você está, adore, abra sua boca. Abra sua boca e glorifique a Deus, porque é Ele que está guardando a tua vida. Nenhum coronavírus do inferno vai atacar você, porque o Senhor, aleluia, guardará esta cidade da cama da Arabassúria da oh, aleluia. Eu fico empolgado com a insistência e confiança que Ezequias tem. Ele não volta atrás, ele moveu a mão de Deus em seu favor, porque ele insistiu, porque ele acreditou. Meu irmão, mova a mão de Deus em teu favor e em favor da tua família. Ore sobre a tua casa, ore sobre a tua família. Expulsa Satanás, expulsa o inimigo, expulsa a enfermidade, expulsa todo o mal. Manda os demônios do inferno para o inferno de onde vieram, mas a unção de Deus estará sobre a tua vida quando você acreditar, quando você tomar uma postura, quando você tomar uma postura de fé e confiança no Senhor, insistindo, ainda que o inimigo esteja do outro lado da sua porta, como estava aqui com Ezequias. É incrível analisar a fé de Ezequias. Ei, se ele olhasse para o outro lado do seu do muro,
da janela do seu palácio, ele conseguia enxergar toda a planície cheia de homens armados, acampados ali já há dias, aguardando o momento. Mas Ezequias estava ali confiando no Senhor. Aleluia. Deus se levanta para defender, proteger e envergonhar o inimigo. Observe que Deus afirma que a ameaça voltará para onde veio. A Bíblia diz que naquela noite, a Bíblia diz que o anjo do Senhor foi ao campo onde estavam os 185 mil homens. E o anjo do Senhor matou todos eles naquela noite. A Bíblia diz que de manhã, pela manhã, quando olharam para a planície, todos os soldados de guerra estavam mortos. Eram apenas corpos mortos. Não lançaram uma flecha, oh glória. Não levantaram um escudo, oh glória. Não levantaram nenhuma trincheira, oh bendito seja. Porque Deus disse, quando Ele diz, Ele cumpre. Porque Ele disse que ia proteger e Ele protegeu. Porque lá dentro daquela cidade tinha um homem cheio de fé. Meu irmão, edifica a tua fé com esta palavra. Seja, se levante como um gigante de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida, e manda Satanás sair correndo, partir em retirada, porque você é de Deus, porque você é do Senhor. Aleluia. Capítulo 19, versículos 35 a 37 diz assim: aleluia. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185 mil. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Ei, Deus vai fazer os inimigos se tornar cadáveres. Ficarão inertes, sem efeito algum. E o nome do Senhor será honrado, será glorificado. A Bíblia diz assim, o versículo 37, retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi, oh glória, voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nimrod, seu Deus, Adramaleque e Serazer, seus filhos, o feriram à espada e fugiram para a terra de Ararat, e Azarradom, seu filho, reinou em seu lugar. Oh glória! Entenda uma coisa, acredite, Deus é Deus. Eu e você fomos chamados para servi-lo, mas para servi-los com ênfase. Não é nenhum inimigo invisível ou visível que vai fazer com que eu e você paremos de acreditar em Deus, no poder de Deus. Acredite, Deus está contigo. Aleluia. Continue orando, continue buscando, não se intimide. Ainda que o inimigo está gritando lá fora para poder intimidar você, e ainda que você esteja de dentro da sua casa, ouvindo a voz do inimigo gritando para te afrontar. Clame a Deus, porque há poder. Aleluia. Glória a Deus. Há poder de Deus. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu quero edificar a tua fé com esta palavra. Abra o seu coração, não tema o inimigo. A guerra é apenas psicológica. Ei, você entendeu? Era para ser uma guerra fulminante, mas a guerra ficou apenas no psicológico daquele povo. Ei, quantos servos de Deus que estão sendo afrontados, mas assim diz o Senhor, esta guerra é psicológica, porque o Senhor vai proteger você, o Senhor vai te livrar, aleluia, o Senhor dará vitória ao seu povo, bendito seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Fique com esta palavra, essa palavra possa edificar a sua vida em nome do Senhor Jesus. Se você ainda não conhece o meu canal,
No YouTube é Pastor Luciano Monteiro. Pastor Luciano Monteiro. Vai lá, visita o meu canal. Tem muitas mensagens lá para a edificação da sua vida, estudo bíblico. Visita lá o meu canal, Pastor Luciano Monteiro. Amém? Deus abençoe. Eu quero encerrar fazendo aqui um apelo. Quem sabe tem alguém aí que ouviu esta palavra. Pastor, eu estava aqui depressivo, encurralado numa guerra psicológica. E com esta palavra Deus veio falar ao meu coração. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a tua vida a libertação. Eu profetizo sobre a tua vida a cura, a libertação desta guerra psicológica. Em nome de Jesus. Amém? Se porventura tiver alguém que queira aceitar a Cristo como Salvador, que queira se reconciliar com Cristo, se manifeste, nos procure, nós iremos abraçar você, ministrar sobre a tua vida, te dar a cobertura espiritual que você precisa. Amém? Nos procure. A nossa igreja é a Comunidade Cristã Esperança Eterna. Glória a Deus.